Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer muito grande estar aqui para compartilhar com você mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Maurício Correa, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, e o meu pastor setorial aqui no setor 36 é o pastor Ricardo Lamano. Eu atualmente trabalho como atuo, né, auxilio na superintendência da Escola Bíblica Dominical e também dou aula na classe dos obreiros. Na lição de hoje, nós vamos estudar o livro de Ruth, lição de número 2 que será ministrada, né, esse assunto, no próximo domingo, dia 14 de julho de 2024. Nós vamos aqui seguir de uma maneira bem tranquila, eu vou compartilhar minha tela com você, nós vamos fazer uso da revista da Escola Dominical. Eu gosto de seguir a revista. Por quê? Porque tem alguém, né? No caso aqui, olha, é o pastor, vamos pegar aqui, pastor Silas Queiroz, pastor muito renomado, um teólogo com uma profundidade bíblica muito grande. Então ele se dedicou, estudou, compartilhou conhecimento conosco, passou pelo crivo da nossa igreja da CPAD, e não sou eu que vou desmerecer este trabalho tão riquíssimo que foi feito. Então, eu gosto de seguir o que está na nossa revista, vou lendo também as referências bíblicas e vamos ali aprofundando, vamos comentando, explicando para que você possa compreender aí este assunto tão maravilhoso, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, por gentileza, dá uma passadinha lá no Instagram, @pr_Maurício Correa, no TikTok, @PR Maurício Correa, e aqui no YouTube, canal novíssimo, um projeto que Deus tem colocado no meu coração, para eu gravar aulas aqui, conteúdos bíblicos e compartilhar este conhecimento. Então, peço que você já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você possa ser lembrado dos próximos conteúdos que eu compartilhar aqui. E por gentileza, né? Dê o seu gostei, o seu like, para que o algoritmo desta plataforma do YouTube entenda que este conteúdo ele é relevante e assim entregue para mais pessoas. Fazendo isso, você... Minha câmera deu uma travadinha, mas já voltei. Fazendo isso, você está me ajudando a crescer o canal e também se tornando aí um missionário virtual, né? Um missionário virtual, porque este conteúdo vai chegar mais longe. Combinado? Então vamos seguir. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela. Deixa eu só selecionar aqui a lição. Agora sim, olha, nós estamos estudando neste trimestre, né? Este tema maravilhoso, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E na lição de hoje, lição de número 2, nós vamos estudar o livro de Ruth. Já vamos para o nosso texto áureo, que está em Ruth capítulo 1, versículo 1. Está aí na tela para você. Tudo que eu considero relevante, eu coloco em amarelo, tá certo? Então vai já se habituando aí com esta minha maneira aqui de ensinar, né? Eu destaco para você, coloco o maior na tela, pinto de amarelo e você vai acompanhando aí. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Quem julgava? Os juízes. O que houve na terra? Fome. Vai guardando aí os detalhes. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises, ou seja, não nos deixa livre de passar pelas crises. Em qualquer circunstância, o legado é permanecer fiel, confiando na providência divina.
a nossa leitura diária, né? Espero que você faça aí a leitura de todos esses versículos que são muito relevantes para a compreensão do assunto de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Esses eu quero ler aqui com você. E sucedeu, versículo 1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, olha aí, ó, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, olha aí, ó, Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então veja bem, esta família composta de um casal e 2 filhos, Elimeleque e Noemi, e 2 filhos, Malom e Quilion, todos eles de Belém de Judá, ou seja, eles eram judeus, e eles foram para os campos de Moabe. Por que que eles foram para os campos de Moabe? Olha aqui, ó, porque havia o que na terra? Fome, olha, eu marquei ali, ó, fome na terra, né? Então, eles fugindo da fome, eles foram para Moabe. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Olha aqui, ó, tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O importante aqui, olha, eu quero destacar com você, a Bíblia diz que esta mulher, quem é esta mulher? Noemi. Ela ficou desamparada, tá? E a Bíblia diz que ela ficou desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido, ou seja, não tinha quem a sustentasse, não tinha quem cuidasse dela. Isso é muito importante que nós destaquemos aqui, tá certo? Vamos aqui para a introdução, olha, introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Nós vamos verificar, olha, vou destacar aqui, ó, profundidade espiritual de sua mensagem. Ficou torto, né? Vamos refazer. E olha que eu não tenho toque e nem sou perfeccionista. Vamos lá. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amor, de amizade, de amor e de redenção. Muito importante, amizade, amor e redenção, né? Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios. E olha que interessante aqui, ó. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. E é justamente isso que nós vamos verificar aqui no livro de Ruth. Combinado? Tópico 1. A organização do livro. E aqui eu quero falar com você um minutinho. A organização do livro. Aí nós temos que pensar, né, da Bíblia, do Antigo Testamento para o judeu e do Antigo Testamento para nós que somos cristãos. Há uma diferença, tá certo? E o livro de Ruth, como é que ele se apresenta no Antigo Testamento dos hebreus e como é que ele se apresenta no Antigo Testamento dos cristãos? É isso que nós vamos verificar, tá certo? Então, na Bíblia hebraica, vamos lá. O livro de Ruth, vou deixar grande aqui para você. O livro de Ruth pertence à terceira divisão,
ou seção da Tanar, ou Tanakh, né? Pronúncia hebraica aí não é o meu forte, né? Você não sabe, mas eu vou te contar agora. Eu tenho duas formações. Eu fiz letras, né? Português e alemão na USP, fiz direito no Mackenzie. Então você vai me perdoando pelas pronúncias em hebraico e pelas pronúncias no grego, tá bom? Se fosse o alemão, ainda dava uma arranhada aqui, mas o hebraico não é o meu forte. Mas deve ser Tanar, Tanar ou Tanakh, né? Se alguém aí é versado no hebraico, você já deixa o comentário aqui embaixo desse vídeo, né? Me deixa um comentário aí, de preferência com um link onde eu possa achar a pronúncia correta. Que é composta apenas dos livros, né? Então estamos falando aí da Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então veja, a Bíblia hebraica, ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Pega lá a sua Bíblia aí, você deve estar com a sua Bíblia e dá uma olhadinha nela. Folheia a sua Bíblia, vai lá no índice, você vai ver que existe grande diferença comparada com a Bíblia hebraica. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, que são escritos, né? Agiógrafos é o mesmo que escritos. A primeira seção, estamos falando da seção da Bíblia hebraica. A primeira seção, ela é a Torá. Vamos marcar aqui, ó. A primeira é a Torá, o que para nós é o quê? O Pentateuco. A segunda é a Neviim, profetas, conforme está em Lucas capítulo 24, versículo 44. Vou marcar mais para baixo aqui, ó. Dentre os escritos, que são 11 livros, olha aqui, vamos marcar 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos, né? Hamesh Megilot. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para você que vai deixar tudo mais claro. O que são esses Megilot? Com perdão da pronúncia de novo, né? São livros curtos, olha aí, ó, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Quais são essas festas? Cântico dos Cânticos, ou melhor, quais são esses livros? Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Vamos lá. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante a Shavuot, que é a festa dos Pentecostes, ou a festa do Pentecoste, a festa da colheita. Então, Pentecoste e festa da colheita é a mesma coisa. Agora eu vou te mostrar uma imagem. Vamos lá, vou te mostrar aqui uma imagem. Tá aí, olha, você viu até a transição aqui, né? Então, nós estamos falando aqui dos 5 rolos, chamado de Hamesh Megilot. Hamesh Megilot. As 5, olha aqui, ó. As 5, deixa eu abrir ela para você. Vamos fazer, quem sabe faz ao vivo, né? Abrir com. Vamos fazer tudo aqui, ó, acontecer diante dos seus olhos. Deixa eu ver se dá para eu abrir aqui no... Olha aí, ó. Ficou legal aqui. As 5 Megilot, porque aqui eu vou, se eu quiser grifar, eu posso, ó. Pronto. E o que significa? Então, as 5 Megilotes, Hamesh Megilot, são lidas em voz alta nas sinagogas em ocasiões especiais e nas festas judaicas. Guarde isso, né? Lidas em voz alta nas sinagogas em ocasiões especiais e nas festas judaicas. Então, Cantares de Salomão, tá? O livro de Cantares de Salomão, lido por ocasião da Pessah, que é a Páscoa judaica. Ruth, que é o livro que nos interessa, olha aí, lido na festa Shavuot, que significa Pentecostes. Lamenta, então, Ruth, guarda aí, olha, o livro que nós estamos estudando. Se alguém te parar na rua e perguntar, por favor, meu irmão, minha irmã, meu jovem,
Ou eu tô com uma dúvida cruel e corrosiva, nem durmo à noite. Você pode me dizer o livro de Ruth nas festas judaicas? Quando que ele é lido? Qual festa que é lido? Aí você vai salvar a vida desta pessoa e vai dizer assim: olha, meu jovem, olha, meu irmão, minha irmã. O livro de Ruth, eu aprendi lá com o pastor Maurício no canal dele. Ele é lido na festa Shavuot, Pentecoste, né? Lamentações, lido na Tisha B'Av, dia do jejum, que relembra a primeira destruição do primeiro templo pelos babilônicos em 586 a.C. Você sabe muito bem que Jerusalém ela foi invadida, né, pela Babilônia no ano 586 a.C. Eclesiastes, lido por ocasião do Sukkot, festa dos tabernáculos, e Esther, que nós vamos estudar ainda, lido na festa de Purim, que celebra o livramento dos judeus no reino persa na perseguição de Amã. Tudo certo? Alguma dúvida? Você está acompanhando? Então, olha, deixa eu te fazer um pedido aqui, né? Se você ainda não me segue aqui no YouTube, esse canal ele é novíssimo. Eu comecei agora um projeto que Deus colocou no meu coração. Meu irmão, se inscreva agora, não custa nada. Vai ali, ó, dá um cliquezinho, me siga e compartilhe com alguém. Compartilhe lá na sua igreja. Pega o link deste vídeo e compartilhe aí nos grupos que você tem. Dá essa força para mim, né? Por quê? Porque é o seguinte, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele vai entender que esse vídeo ele é relevante e vai divulgar, vai fazer assim aparecer para as pessoas. E o meu objetivo aqui é um só, é glorificar o nome do Senhor, espalhando a palavra de Deus. Combinado? Ó, mais uma vez está aqui minhas redes sociais, tá bom? Facinho de você me achar, tá certo? Qualquer coisa você volta ao vídeo aqui, né? Tá facinho, e aí você já me segue nas redes sociais. Combinado? Vamos lá. Agora nós vamos ver aqui, ó, na Bíblia Cristã. Acompanha aí, tá com a sua revista aí? Tá com a sua revistinha? Então vamos lá, ó. Acompanha a leitura, tá? Não se perca não. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em quantas seções, meu irmão? Repita aí, ó. 3. Pentateuco, profetas e escritos, tá certo? O Antigo Testamento da Bíblia cristã, essa Bíblia que você tem aí, dá uma olhadinha. Ela está dividida em Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Depois você tem os poéticos. Quais são os poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Depois você tem os históricos, né? Aí você tem Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, né? Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, segundo de Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Aí você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Aí você entra nos proféticos. Você tem os menores e os maiores. Aí você tem Isaías, Jeremias. Depois você tem o livro de Lamentações, né? Que o livro de Lamentações aí ele vai entrar numa outra categoria, não dos proféticos, né? Vai entrar pela sua escrita ali, nos poéticos, né? Então, Isaías, Jeremias, pula Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você tem aí os profetas. Depois, aí nós temos o Novo Testamento, né? Mas nós estamos falando aí, você tem no Novo Testamento, aí você tem os evangelhos, depois você tem as cartas escritas por Paulo, você tem o livro de Apocalipse, enfim. Mas é importante que você saiba que na Bíblia cristã nós temos o Pentateuco, os poéticos, os históricos e os proféticos. E Ruth? Ruth, ele é um livro histórico, tá? Por conta do quê? Por conta do seu gênero narrativo. Tá aqui, ó, marquei aqui, ó, vou grifar para você, ó. Aqui, ó, gênero narrativo, tá certo? Mas é identificado também por sua extraordinária beleza, aqui ó, beleza poética, né? Nós vamos verificar ali uma escrita, o hebraico clássico e aspectos subjetivos da vida dos personagens. Se você ler alguma dessas
referências bíblicas aqui. Eu vou pegar aqui Ruth, capítulo 4, ó, versículo 16. Quer ver? Olha a mágica aqui, ó. Ruth 4 e 16. Ruth 4 e 16. Olha lá, ó. Pronto, ó. Tá vendo aí, pintado de verde? Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Você percebe que este versículo, ele tem um tom de pessoalidade, ele tem um ponto de intimidade, de algo relacionado à vida particular dos personagens, né? Então, nós vamos verificar isso. O autor, muito provavelmente Samuel, o profeta Samuel, ele vai expor aspectos subjetivos da vida dos personagens. O livro ele está dividido, conforme você pode ver aqui, ó, em 4 capítulos e 85 versículos. Tá? 4 capítulos, 85 versículos. Autoria e data. Sem muito rodeio, eu vou falar para você aqui que Samuel é o autor mais provável, tá bom? O autor mais provável, e aí o Talmud, que é uma obra milenar de regulamentos e traduções judaicas, atribui a ele a autoria. Então nós temos a crítica, né? A crítica literária, teológica, os eruditos estudiosos da Bíblia, eles vão atribuir a Samuel. E nós temos ainda o Talmud também atribuindo a ele essa autoria. Por conta da forma que foi escrita, dos aspectos intimistas e subjetivistas que existem ali no livro de Ruth, é que se atribui, muito provavelmente, a autoria a Samuel. Tá certo? E aí nós temos que falar da data. Ele foi escrito, muito provavelmente, né? Escrito aqui, olha, no século 10 antes de Cristo. Tá certo? Século 10. Eu vou colocar um quadrado aqui, ó. Século 10 antes de Cristo. Qual que é a sinopse, o resuminho que a gente pode fazer deste ponto 1? Ruth está categorizado, né, como um livro histórico por conta do seu evidente gênero narrativo, a maneira como os fatos foram narrados, ok? E aí, meu irmão, tudo tranquilo até aqui? Está conseguindo acompanhar? Deixe aqui nos comentários qual tem sido a sua impressão desta aula. Você está curtindo? A maneira como eu estou abordando este assunto está legal para você? Você consegue compreender? Se você tiver também alguma crítica respeitosa, pode fazer também, tá bom? Pode deixar aqui uma crítica. Ó, Pastor Maurício, eu não gostei muito do visual, eu achei que ficou confuso. Desde que seja uma crítica para a construção de um canal melhor, né, uma crítica construtiva, eu aceito sim, tá? Agora, se for para atrapalhar aqui, não deixe, tá? Deus está de olho, tá bom, irmão? Deixa aqui então seu comentário, deixe sua sugestão também, tá? Pode deixar aqui uma sugestão, vai ser um prazer muito grande colocar em prática aqui para você. O canal é feito para você, as aulas são feitas para você. Combinado? Então vamos prosseguir. Agora nós estamos no tópico de número 2. Tópico de número 2, já vou aqui, como diz o Datena, põe na tela. Olha aí a mágica, né? Contexto histórico. Meu amado, quando nós estudamos um livro da Bíblia, deixa eu puxar de novo aqui, ó. Quando nós estudamos um livro da Bíblia, você sempre tem que estudar autoria, data, mensagem, né? O conteúdo daquele livro e o contexto histórico, tá certo? Para quem que ele foi escrito, qual o contexto histórico, qual a mensagem que ele traz e fazer uma conexão com a obra de Cristo na cruz do Calvário e a ação do Espírito Santo no livro, tá certo? Isso é muito importante. Então vamos lá, ó. O contexto histórico, aí nós temos que falar do tempo dos juízes, tá? Tempo dos juízes. O que nós sabemos? Primeiro, não há uma data precisa. Não podemos dizer, olha, foi escrito cravar em tal ano, né? Não dá para fazer isso. Mas nós sabemos que ocorreram 3 gerações, olha, vamos marcar aqui, ó. 3 gerações antes de Davi.
e nos dias dos juízes, tá certo? Vamos ver aqui, ó, Ruth capítulo 4, versículos 21 e 22. Capítulos 4, versículo 21 e 22, que nos diz, ó, Salmo, não, essa referência aqui, ela tá falando da genealogia, né? Genealogia. Vamos ver Ruth 1 e 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Agora sim, olha, aqui, ó, vou marcar de azul agora, olha. Azul ficou ruim de ver, né? Vamos marcar de verde mesmo. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Então veja aqui uma marcação temporal. Qual? Nos dias em que os juízes governavam Israel. Então, contexto histórico está relacionado com o tempo dos juízes, tá certo? Aí o nosso comentarista aqui, ele diz que esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e e se estendeu até o início da monarquia, com a ascensão de Saul ao trono, por volta de 1050 a.C. Faz 1375 menos 1050, vai dar aí 325 anos, né? Então, mais ou menos 3 séculos, tá certo? E aí nós temos que destacar aqui anarquia, apostasia, infidelidade. Eu marquei tudo em amarelinho ali para você, ó. E olha essa frase, né? Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então nós temos um contexto histórico de apostasia, um contexto histórico de desobediência, um contexto histórico aqui, olha, de infidelidade e apostasia, marquei ali para você, né? E tudo isso atrai não a bênção de Deus, atrai um olhar de reprovação e de condenação de Deus. E é o que nós verificamos aqui na nação de Israel. Ponto 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Aí a revista diz assim, olha, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração, marquei em amarelo, que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso, né? Estilo pecaminoso dos cananeus. Veja Israel copiando o estilo de vida de um povo pagão. E isso é um perigo, perigo inclusive nos dias atuais. Não é verdade? Nós que servimos ao Senhor, nós não devemos imitar o mundo, seguir o padrão de vida do mundo, fazer aquilo que o mundo faz, porque o mundo, esse sistema que se opõe à palavra de Deus. Então, Deus nos tirou do mundo e Ele não quer que nós voltemos para lá, muito menos pratiquemos as obras infrutuosas das trevas, enquanto professamos servir ao Senhor. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é falar, meu Deus, nossa, olha, meu Deus, olha o que aconteceu. Não é você usar este vocativo, né, da língua portuguesa, o vocativo, meu Deus, meu Senhor. Isso não é tomar o nome de Deus em vão. Isso, na verdade, é só uma expressão linguística. Tomar o nome de Deus em vão, o nome do Senhor em vão, é você dizer assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Mas quando as pessoas olham o seu modo de vida, é um modo de vida mundano, incompatível com alguém que diz servir ao Senhor. Tá certo? Isso é você tomar o nome de Deus em vão. É você manchar um nome, entre aspas, a reputação de Deus. Você diz, olha, eu sou crente, né? Eu sirvo ao Senhor, mas você mente, né? Ou você não, né? A pessoa mente, a pessoa tá na prostituição, tá no engano e dizendo, eu sou evangélico, eu sou crente, está profanando, está tomando o nome do Senhor em vão, tá certo?
Então nós vamos ver aí no meio de Israel secularismo, hedonismo. Nós vamos ver aí uma perversão do culto, né? O pervertido culto a Baal, que era o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia. Tá? E aqui é importante dizer a passagem lá do livro de Reis, né? Em que o profeta Elias ele faz um desafio com os profetas de Baal, porque Baal era o deus da chuva, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, ele chama Elias e diz: Elias, vai lá e profetiza para o rei Acabe e diga para ele que, segundo a palavra, a sua palavra, que eu vou validar a sua palavra, segundo a sua palavra, não chove em Israel. Para que ele saiba que não é Baal que manda a chuva ou segura a chuva, sou eu o Deus de Israel. Então Elias vai na presença de Acabe e diz para Acabe: olha, Acabe, eu quero dizer segundo a minha palavra. Eu estou dizendo que não vai chover em Israel. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não choveu em Israel, dando demonstração de que quem comanda a natureza, quem comanda os céus, quem comanda a terra é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E aí essa mistura, essa idolatria, essa prática pecaminosa em Israel trouxe o quê? Prejuízos incalculáveis. Ah, e o nosso comentarista diz: no reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter o quê? Caráter aprovado, né? Caráter aprovado. Vamos ler aqui Timóteo, marcar aqui para você, ó. Segunda carta a Timóteo, segunda epístola, né? Escrita a Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. Você já sabe o que nós vamos ler? Você que é bom de Bíblia aí? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz aí. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora. Vamos ver aqui numa outra versão, ó. Vamos ver na King James, ó. Olha na King James aqui, ó. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, né? Que versículo maravilhoso. Aí podia pegar até o 16, olha aí, ó. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, né? Então, meu amado irmão, procura apresentar-te a Deus, né? Como um obreiro aprovado, como uma mulher de Deus aprovada, né? Como uma serva do Senhor aprovada. Sua conduta, ela é irrepreensível. Ninguém tem nada o que dizer a respeito da tua conduta. É isso que Deus espera de nós, não é isso? É isso que Deus espera de nós. Tá certo? Vamos voltar aqui. Nós estamos no tópico 2, né, falando do contexto histórico, e agora nós vamos para o ponto 3, opressão, clamor e livramento. Então, aqui o nosso comentarista, ele diz que a apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos. E a apostasia, você sabe o que é, né? Vou puxar minha câmera um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Acho que melhorou, né? A apostasia, ela tornou Israel presa fácil de seus inimigos. Deus permitiu, né, que os inimigos de Israel, em determinado momento, principalmente nesse que nós estamos estudando aqui, período dos juízes, em que Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. Então houve um domínio opressor, não é isso? Opressor. E aí a Bíblia nos mostra que a nação afligida, ela clamava a Deus. E o Senhor fez o quê? Levantou magistrados. Esses magistrados, diferentemente dos de hoje, né?
Que hoje o juiz ele passa num concurso público e aí ele toma posse e as questões sociais, as os problemas, né, as questões sociais, ali os processos, as lides, né, vêm aos juízes e eles têm que pacificar o conflito, eles têm que dar uma solução, eles têm que dizer o direito de cada um. Falo porque sou da área do direito, trabalho no Tribunal de Justiça e estou prestando concurso para ser juiz, né? Então, eu falo com uma certa propriedade aqui. Trabalho há muito tempo em gabinete junto com o juiz. Mas esses magistrados aqui, os juízes dos tempos bíblicos, eles eram líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão, que Deus levantava de uma forma poderosa para julgar a causa de Israel, livrando de seus opressores, né? Então, Deus, que é misericordioso, apesar dos desvios de Israel, sempre ouviu o gemido do seu povo nos momentos de dor e de aflição. Por quê? Porque Deus ele tem uma natureza misericordiosa, uma natureza, olha que longânima, né? Ele sempre vai nos ouvir. E Deus ele permite que nós passemos por determinadas provações para nos moldar, para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida e sempre nos trazer para perto dele. A sinopse, né, aqui do ponto 2, qual é? É o resumo do ponto 2. Os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria, tá certo? E aí, tudo tranquilo? Você está conseguindo acompanhar este conteúdo? Já estamos aí com 36 minutos de aula, né? Agora nós vamos mais uns 10 minutinhos aqui no tópico 3 e assim encerramos a nossa aula, tá certo? Se você ainda não me segue, passe a me seguir, tá bom? As redes sociais aí, você pode voltar, dar uma pausa, me siga lá, deixa o seu like aqui e deixa um comentário também. Eu vou ficar muito feliz em ver um comentário seu aqui. Se você gostou da aula, se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui que eu vou acompanhar com certeza, tá bom? Voltemos aqui, tópico 3, propósito e mensagem. 1. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. Veja bem, propósito e mensagem. Todo livro da Bíblia, guarde isso. Você vai estudar um livro, você tem que saber autoria, data, propósito e mensagem, contexto histórico. Essas 5 coisas você tem que saber. Quais são? Autoria, data em que foi escrito, contexto histórico, propósito e mensagem. E aí você pode aprofundar e para descobrir Cristo revelado neste livro e a ação do Espírito Santo também, tá certo? Sugiro que você adquira uma Bíblia de estudo, tem tantas boas, tem a Bíblia Plenitude, tem a Bíblia, a King James é muito maravilhosa, eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui para você, olha aqui minha Bíblia King James, deixa eu abrir minha câmera aqui para você, ó. Olha aqui minha Bíblia King James, tá certo? Te ajuda muito. A Bíblia King James, só uma curiosidade aqui para você, tá? Está com pressa? Não, né? Então vamos lá. Edição de estudos 400 anos. Olha que maravilha, né? Tá vendo? Olha. Essa Bíblia, ó, a Bíblia aqui, a partir dos manuscritos das línguas originais hebraico, aramaico e grego, preservando o estilo da famosa edição do Comitê de Eruditos Britânicos, liderados pelo rei Tiago em 1611, né? Então, esta daqui é uma edição comemorativa dos 400 anos da Bíblia King James, ó. Tá vendo? Ah lá, agora focou, né? Maravilha. E também é bom que... Opa! Quase que eu encerro aqui a transmissão. E é bom que você tenha também um bom dicionário bíblico, né? Eu tenho aqui, ó. Vai cair lá atrás, mas você não se espante, não. Olha aí, um bom dicionário bíblico, né? Esse aqui é maravilhoso. Olha aqui, ó, grossura do menino, né? Tá certo? Para te ajudar aí nos seus estudos. Combinado? Vamos lá. Falei demais, né? Então, o principal e mais evidente deles, estamos falando aí do propósito, né?
no livro é apresentar Davi como descendente de Judá. Apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Sim ou não? Jesus, ele não é da descendência de Davi? Não tem a passagem bíblica lá? Do cego, né? Do cego Bartimeu, não é isso? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pergunto, Jesus ele era filho de Davi ou filho de José? Filho de José. Por que que grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Na verdade, é uma referência à descendência de Davi, né? Então, da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ah? Vamos aqui pular um pouquinho, olha. Estamos falando de propósito e de mensagem. Sendo Samuel o provável autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido. Por quê? Porque naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono, né? O legitimava para o trono. Então aqui nós vimos propósito e mensagem. 2, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth qual que é? É o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Nós estudamos na lição passada aspectos importantes da vida de Ruth. Por quê? Porque ela era uma mulher moabita, e ela vai fazer parte, voltando aqui, né? Você viu um pequenino corte aqui, eu dei uma pausinha só para ajustar os meus livros ali, para ficar tudo ok, que eles estavam caindo, né? Mas retomando aqui, eu estava dizendo que Ruth, ela vai fazer parte da descendência de Davi, porque ela se casa com quem? Ela se casa com um filho de Noemi, né? E de Elimeleque, tá certo? O filho mais velho deste casal. Tá? E nós estudamos na lição passada que com a morte de Elimeleque, que era o marido, o esposo de Noemi, e depois com a morte dos filhos também de Noemi, o que aconteceu? Ruth e Orfã, ambas perderam seus maridos, ficaram viúvas, assim como Noemi. E a Bíblia diz que Noemi, ela chamou suas noras e lhes disse, olha, vocês agora estão livres, né, para seguir o caminho de vocês. Orfã acatou a decisão ou a orientação de sua sogra e voltou para sua terra. Mas aí nós vemos a manifestação do coração de Ruth. Ela disse assim, olha minha sogra, eu estou apegada contigo, não vou te deixar de maneira nenhuma. Para onde você for, irei eu. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Que declaração de amor. Que cuidado nós vemos na vida de Ruth. Noemi preocupado com ela e ela preocupada com Noemi. E aí ambas voltam para Israel porque a fome havia passado em Israel. E o que Deus faz? Aí nós vemos a ação do Senhor. Aí nós vemos Cristo revelado no livro de Ruth através da vida de Boaz. Porque chegando lá, Boaz, que era um parente de Elimeleque, ele acaba se casando com Ruth. Então ele se torna o remidor de Ruth, né? Abençoa a vida de Ruth e abençoa também a vida de Noemi. A bondade de Deus se estendeu para Ruth e também se estendeu para Noemi. E a partir do casamento de Boaz com Ruth, esta Ruth acaba fazendo parte da descendência de Davi. Acaba fazendo parte da genealogia de Davi. E esta mulher ela é tão importante na história bíblica que um dos livros da Bíblia leva o seu nome. Tá certo? Então nós vemos aqui este amor de Deus, né? Amor e redenção. Por quê? Porque esta mulher, Ruth, ela foi resgatada. Deus não deixou ela desamparada. Certo? Então nós vemos
Isto muito claro. Olha aqui, ó, Boaz. Opa, não estou compartilhando contigo. Agora sim. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas também é um tipo de Cristo, nosso Redentor. Certo? Então, Boaz é um tipo de Cristo. Porque da mesma maneira que ele foi um remidor de Ruth e Noemi, o Senhor Jesus também é o nosso remidor. O Senhor Jesus também é o nosso resgatador. Boaz resgatou Ruth e Noemi de uma situação precária, de uma situação de viuvez, de desamparo, e o Senhor Jesus também nos resgatou do pecado, da morte, do abandono, né? Nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor Jesus também, ele nos resgatou. Lembra que eu falei que nós temos que verificar no livro onde encontrar Jesus no livro, né? E a ação do Espírito Santo. E é aqui que nós encontramos Jesus. É nessa manifestação de amor de Noemi para com Ruth e de Ruth para com Noemi, e de Boaz como o resgatador e o remidor de ambas, né? Mais precisamente de Ruth, que tornou a sua esposa. Então Boaz e Ruth se tornaram bisavós ou bisavôs, né, de Davi, tá certo? Porque Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Jessé era o pai de Davi, Obed era o avô, e Boaz e Ruth, Boaz bisavô e Ruth bisavó de Davi. Tá certo? Ela acabou preservando, aí Boaz preservou a descendência de Elimeleque, porque perdeu seus 2 filhos, né? Mas com o nascimento de Obed, essa descendência ela foi preservada, né? Eis a importância de Ruth. Ela entra na história como a mulher que Deus usou para preservar a descendência de Elimeleque, a descendência de Davi. Finalizando, fidelidade e altruísmo, né? Nós já falamos aqui que o livro de Ruth, ele abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas, tá? Os fatos se dão ali no tempo dos juízes, um tempo de apostasia, de idolatria e tudo mais, mas sempre tem um remanescente fiel, sempre tem um povo que guarda a palavra, que está disposto a seguir os mandamentos do Senhor. Né? Outra mensagem muito forte, eloquente, que salta do livro de Ruth é justamente o valor do altruísmo, né? Em contraposto ao egoísmo. O que é altruísmo? Alter significa o outro, né? Alter é o outro. E Jesus, durante seu ministério, ele transformou toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos. Você lembra aí quais são? Fala aí quais são. Exatamente, eu tenho certeza que você disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí nós vemos isso muito bem relatado e manifestado na parábola do bom samaritano, né? Aquele homem ali que parou no caminho de alguém, parou, né, para ajudar, para resgatar ali um judeu, né? Um bom samaritano que não falava com o judeu, ele para no caminho daquele judeu que estava numa situação terrível, que tinha sido assaltado, espancado, estava à beira da morte, mas um samaritano foi ali e o resgatou. Então, quem ajuda o próximo está dando uma prova de que ama a Deus. Amar a Deus e amar o próximo são exemplos, né, de altruísmo, focar no outro, tá certo? Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. A sinopse aqui do ponto 3 é o cetro de Judá. O amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro, tá? Então, nós estamos aqui fechando esta aula e eu quero fazer aqui a provinha com você, né? Para ver se você tá bem, ó. Como o livro de Ruth é classificado na Bíblia hebraica. Você lembra aí? Como que ele é classificado na Bíblia hebraica? Quantas divisões nós temos? Hã? Lembrou aí? Vamos ver a resposta?
O livro de Ruth pertence à terceira divisão, seção da Taná, a Bíblia hebraica, Ketuvim ou hagiógrafos, né? Muito bem. E também as divisões, depois dá uma olhadinha aí para você verificar sobre as divisões da Bíblia hebraica. Nós falamos lá, né? São 3 divisões, né? Como e por que o livro é categorizado na Bíblia cristã? Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Que evidências apontam para a autoria de Samuel? Aí nós temos o que? O Talmud, né? Que vai atribuir a ele, e a forma como o autor se refere a Jessé e Davi parecem indicar, né, familiaridade com os personagens, tá certo? Olha aí, ó, essa é a resposta. Depois, qual o contexto histórico de Ruth? O tempo dos juízes, não é isso? E qual a principal mensagem do livro? Nós temos aí a mais evidente apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual veria o Messias. Tá certo? Então, com isso nós estamos finalizando esta aula de hoje. Eu agradeço muito a sua atenção e peço que você nos ajude aí compartilhando este conteúdo nos seus grupos. Compartilhe bastante para que outras pessoas possam assistir essa nossa aula. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.